Você acha que conhece a história de Jesus? Pense de novo. Imagine abrir um mapa antigo, com as linhas traçadas à mão, e seguir não apenas cidades, mas acontecimentos que movem o destino de um povo. Cada estrada, cada curva, cada aldeia, guarda um episódio que revela quem ele foi, e por que sua vida lógica e geograficamente muda a história. Este é um mapa vivo. Belém, o Egito, Nazaré, o Jordão, Cafarnaum, Jerusalém. A vida de Jesus como você nunca viu antes começa aqui, nos passos, nos cheiros, nos ruídos que marcaram cada deslocamento. Vamos traçar essa rota juntos. O primeiro traço no mapa leva a Belém, uma cidade pequena, às vezes chamada de Casa do Pão, aninhada em colinas calcárias a poucos quilômetros de Jerusalém. É noite. A brisa é cortante. Há calor humano e feno, couro e o cheiro abafado de animais no interior de um abrigo improvisado. É fácil esquecer que, em termos de grande política, nada ali parecia chamar a atenção do mundo, até que um nascimento acontece e o mundo começa a contar de outra forma. Os evangelhos nos relatam que, nas circunstâncias do nascimento, há simultaneamente humildade e sinais que apontam para uma ambição maior, pastores que ouvem uma notícia celeste, magos que vêm do Oriente seguindo uma estrela, reis que se inquietam. É a contradição inicial, um rei que começa num lugar que o mundo não consideraria real poder. Contexto: o território de Israel está sob a sombra do Império Romano. César é a autoridade última, procuradores e clientelas locais gerenciam coletoria e manutenção da ordem. Herodes, o Grande, reina com uma mistura de astúcia política e paranoia. Grandes obras transformam cidades, mas a paz é mantida com mão forte. Nesse cenário, espera-se um libertador. Muitos imaginam um líder que rompa as correntes externas e restaure a autonomia nacional. Porém, o mapa de Jesus vai subverter todas as expectativas. Ele nasce num abrigo de animais, e suas rotas sociais o levarão a cruzar com os excluídos, a desafiar as interpretações religiosas de sua época e a redefinir o que significa ser livre. Se este mapa está começando a desenhar algo novo para você, curta o vídeo e escreva "Obrigado, Senhor" nos comentários. Essa história pede uma resposta do coração, e você pode marcá-la agora. Bethlehem, a manjedoura, o canto dos pastores, o brilho dos magos. Mateus e Lucas, cada um à sua maneira, preservam o choque entre majestade e pobreza. Lucas fixa uma cena doméstica, pastores, um cântico, Simeão e Ana no templo, testemunhas que reconhecem ali a concretização de antigas promessas. Mateus concentra a dimensão internacional e política, magos vindos de longe, a inquietação de Herodes, a decisão que salva a criança da fúria real. A narrativa bíblica é clara na sequência: nascimento, visita, ameaça, fuga. Quando a família foge para o Egito, não é apenas uma mudança geográfica, é o primeiro movimento que anuncia o preço de uma missão que atravessaria fronteiras e perigos. Alguns estudiosos sugerem que a referência ao Egito convoca a memória coletiva. Para um povo formado por exílio e retorno, retornar ao Egito é simbolicamente potente. Pode ter sido também uma rota prática. O Egito era um abrigo tradicional para refugiados, com comunidades judaicas estabelecidas em cidades como Alexandria. O texto bíblico não transforma a história em exposição acadêmica, ele concentra sentido. O menino sobreviveu a uma tentativa de aniquilamento político. A fuga sublinha desde cedo que sua vida seria alvo de forças que temem a ordem que ele inaugura. Quando a família volta, o mapa aponta para Nazaré. Nazaré, uma aldeia pequena, praticamente insignificante no mosaico provincial. É ali que a infância se desenrola, no silêncio que os evangelhos descrevem como os anos escondidos. Esses anos ocupam um espaço curioso na narrativa. Não há relatos de grandes feitos, nem discursos públicos. João Crisóstomo dizia que o mistério dos anos ocultos é parte da reverência da história, um processo de formação humana, em vez da exposição contínua de prodígios. Nazaré é o lugar onde as raízes se aprofundam: oficinas, trabalho manual, convivência com vizinhos, observância das festas do calendário judaico. O jovem cresce aprendendo um ofício que o situava entre os humildes. Suas mãos modelam madeira ou pedra, suas manhãs começam com o mesmo sol que aquecia os campos e os caminhos da Galileia. Há, no entanto, momentos que quebram o silêncio. Aos 12 anos, um episódio corta a rotina. Uma viagem a Jerusalém para a festa da Páscoa,
um atraso e o menino que fica no templo, entre professores que o escutam e se maravilham com sua compreensão. O episódio não é uma descrição de prodígio mecânico, é uma amostra de que algo nas suas palavras ou na sua presença sinaliza autoridade e conhecimento incomuns. Por que me procuráveis? Questiona o jovem no Evangelho. Não sabíeis que me convém estar nas coisas de meu Pai? Lucas 2,49. A frase ecoa em várias direções. Há ali um duplo pertencimento, humano e divino, que começa a se revelar sem declarar todo o mistério. Depois ele volta a Nazaré, e o cotidiano retoma a sua tessitura. O silêncio, portanto, não é vazio, é formação. É ali que as linhas do mapa se estendem, discretas, firmando uma presença que só mais tarde tomará estradas maiores. Mapas cartográficos: Belém, Egito, Nazaré. Essas trajetórias não são meras topografias, são camadas de significado. Belém lembra a profecia, o Egito, exílio e preservação. Nazaré, crescimento silencioso. Cada ponto prepara o próximo. A narrativa histórica não dispensa cautela. Quando tratamos de detalhes como a localização exata da manjedoura ou as circunstâncias precisas da fuga, devemos lembrar que parte do que hoje chamamos tradição e memória local se consolidou ao longo de séculos. Alguns locais que os peregrinos apontam como a casa de Jesus ou como o campo dos pastores são tradições posteriores, muito valiosas espiritualmente, mas nem sempre confirmáveis arqueologicamente. Isso não diminui o poder da história, apenas nos convida a olhar com reverência e prudência. Nazaré moldou não só o corpo, mas o caráter. Crescer ali implicava ser conhecido por vizinhos, ser sujeito às piadas e pequenas desconfianças que acompanham o que é familiar demais. O reconhecimento, ou a falta dele, aparece de novo nos evangelhos quando Jesus volta à sua própria cidade e encontra a oposição por causa de sua origem. Não é este o carpinteiro? Perguntam. A familiaridade às vezes é a cortina que impede ver a novidade. Esse aspecto social é essencial no mapa. A autoridade de Jesus não brota de um pedigree público nem de violência política. Ela surge em meio à rotina, em proveitos e renúncias, em olhos que o observam sem suspeitar o que virá. O cenário galileu contribui para uma imagem sonora e visual. Campos de trigo, pescadores nas margens do mar de Tiberíades, trilhas poeirentas, sinagogas modestas onde ele aprenderia as escrituras. Quando falamos de Cafarnaum, por exemplo, estamos falando de um porto de vida. Casas empilhadas à beira de água, comércio, interação com estrangeiros. O movimento entre aldeias e cidades menores prepara o palco para o ministério público que se iniciará naquele mesmo litoral onde homens mendigavam pela pesca. O próximo grande traço no mapa é o Jordão. Antes de o menino de Nazaré se tornar o mestre que ensinará e curará, aparece um personagem que marca a passagem. João, chamado Batista, que vive nas margens do deserto, em roupas austeras, pregando arrependimento e batizando no rio. O batismo, tal como os evangelhos o apresentam, é o ponto de transição entre um itinerário privado e uma missão pública. Ali, segundo os relatos, há uma experiência que conjuga confirmação e revelação. Céu rasgando-se, o Espírito descendendo como pomba e uma voz que proclama a filiação. João oferece o rito, Jesus recebe o rito, e nesse gesto há tanto identificação com a humanidade, quanto para os presentes a inauguração de outra coisa, uma manifestação da Trindade que os evangelhos sinóticos narram de maneira solene. Antes de chegar ao Jordão, é importante reconhecer o clima religioso e social daquele tempo. Sinagogas cheias, salas de debate teológico, líderes com autoridade moral e jurídica. O cenário religioso não era monolítico, havia debates intensos sobre lei, pureza, interpretação da tradição. Esse arco prepara o confronto que mais tarde surgirá entre Jesus e a elite religiosa. Desde as pregações de João até os murmúrios em torno de um jovem de Nazaré, a tensão cresce. O que significa ser o Messias? Seria ele um libertador militar, um reformador legal ou algo inteiramente diferente? O mapa aponta que essa ambiguidade será uma das forças motoras da narrativa. Voltando ao nascimento, há imagens que insistem. A frase dos anjos aos pastores que anuncia a boa notícia de grande alegria, Lucas 2, 10, 11. A cena dos magos trazendo presentes e se curvando diante do menino, a surpresa dos poderosos. A conjunção desses elementos indica algo que a própria vida de Jesus seguirá afirmando. Seu modo de operar é inesperado. Ele não se alinha às expectativas de glória humana,
mas a lógica do reino que escolhe os últimos, que restaura através do servo. Essa subversão atravessa o mapa. Suas ações posteriores, seus ensinamentos, suas escolhas estarão marcadas por essa inversão de valores. Ao longo dessas primeiras etapas, há microclímax narrativos: o anúncio celestial aos pastores, a visita dos magos, a fuga para o Egito, o retorno a Nazaré, a cena do templo. Cada microclímax configura uma virada que densifica a história. Eles não revelam tudo, trabalham por pontos, acendendo luzes que, quando vistas no conjunto, desenham um caminho claro, porém surpreendente. A vida de Jesus não é uma sucessão de milagres plásticos, é uma trajetória de escolhas e respostas, diálogos com o poder e com o despojo humano. É crucial aqui distinguir tradição e relato. Quando as fontes falam de sinais prodigiosos, o tom evangélico sempre enfatiza propósito. Milagres como sinais, não como mera ostentação, mas como indicadores de quem é o autor desses atos. Curar, acalmar tempestades, alimentar multidões são sinais que apontam para algo maior, a presença do reino entre nós. No entanto, nos primeiros movimentos do mapa, o acento é mais nas promessas cumpridas e na proteção providencial que preserva esse bebê em fuga. A narrativa nos coloca diante de uma vida que, desde a infância, atrai tanto adoração quanto violência. Ao observar a cena familiar em Nazaré, percebemos também um aspecto humano profundo: Maria e José. Eles não são personagens secundários de uma história espiritual abstrata. São pais que cuidam, que temem, que tomam decisões práticas. José, descrito nos evangelhos como homem justo, assume o risco de conduzir sua família para o Egito. Sua obediência e proteção colocam em relevo o caráter humano e concreto da missão que se desdobra. Maria, por sua vez, carrega o silêncio reflexivo daquelas que guardam memórias no coração. Quando Simeão, no templo, pronuncia palavras que aludem à espada que transpassará o coração de Maria, Lucas 2,35, o texto não deseja anatomizar dor. Ele reconhece que a grandeza está entrelaçada ao sofrimento. Essa relação íntima entre transcendência e fragilidade humana se tornará um tema recorrente. Enquanto o menino cresce, o mapa social se amplia. Nazaré não é uma ilha, é parte de uma região onde influências helenísticas e tradições judaicas convivem de modos complexos. A Galileia era para muitos judeus da Judéia uma região de menor prestígio. Por isso, quando o futuro pregador se apresenta vindo de lá, há uma predisposição a desqualificá-lo. Essa dinâmica social explica parcialmente a resistência inicial que encontrará. A origem é utilizada como critério de julgamento. Ainda assim, a formação de Jesus ali incorpora uma proximidade com o povo que depois o tornará um mestre cujo ensino fala diretamente aos marginalizados. Ao fim desse arco da infância e juventude, o mapa volta a se estender. O Jordão aparece no horizonte, o deserto murmura e uma voz no vento convoca uma nova etapa. Antes de seguir por esse trecho, porém, precisamos permanecer no lugar onde a semente amadureceu. O silêncio de Nazaré não é vazio de significado, é terreno fértil. As mãos que aprenderam um ofício, o corpo que cresceu em comunhão com costumes simples, a família que tomou decisões arriscadas, tudo isso forma o homem que, quando chegar o momento, assumirá uma estrada pública. A geografia humana também importa. O menino que aprendeu a ler as escrituras nas sinagogas das cidades pequenas não era um erudito de Alexandria, mas conhecia profundamente as histórias que moldavam a identidade de seu povo. Suas parábolas e metáforas mais tarde nasceriam desse repertório cultural. Imagens de sementes, pescadores, vinha, boa cidade. Essas figuras surgem do contato íntimo com a vida cotidiana, e é esse contato que dá autoridade prática ao seu ensino. Ele fala para gente que trabalha com as mãos, que teme e que ama. Seu público será, por isso, capaz de ouvir e reconhecer. O mapa que traçamos até aqui chama atenção para uma tensão que perpassa a narrativa, a coexistência entre o oculto e o manifesto. A infância foi, em grande parte, ocultação. O ministério público será manifestação. Entre esses polos aparecem sinais, premonições e pequenas luzes que não explicam tudo, mas anunciam caminho. E é justamente essa tensão, viver entre o esconderijo e a revelação, que confere densidade à figura de Jesus. Seu percurso está, desde cedo, marcado por um destino que é ao mesmo tempo humano e transcendente. Enquanto a câmera mental do mapa se afasta de Nazaré, vemos linhas que se estendem para o leste e o sul. O Jordão chama, o deserto convoca, uma multidão inquieta espera na margem.
Mas antes de seguirmos a esse novo trecho, é preciso reconhecer o que ficou para trás. Um nascimento humilde que desmente teorias de poder, uma infância que ensina a paciência e a presença, uma família que protege e alimenta a vocação. Esses elementos compõem uma base narrativa que torna compreensível e surpreendente o que virá. Ao finalizar este segmento do mapa, surgem perguntas. Por que um caminho tão simples e discreto seria capaz de desafiar as estruturas de seu tempo? Como um homem formado na periferia poderia reunir admiração, ódio e mudança social? As respostas não são imediatas, elas demandam que sigamos o traçado adiante, para o Jordão, para a Voz te batiza, para o deserto onde tentações anunciam a vereda que será seguida. O mapa da vida de Jesus, como você nunca viu antes, está apenas começando a revelar a amplitude de sua rota. E quando o próximo ponto no mapa se aproximar, veremos que cada passo, até o mais humilde, carrega um propósito que se entrelaça com a história de todos. O Jordão não é apenas um rio no mapa, é uma linha de encontro entre o antigo e o novo, entre águas que lavaram histórias e uma corrente que iria marcar o início de uma missão pública. Quando Jesus chega à margem, não entra sozinho na cena. A paisagem humana já está preparada por uma voz que grita no deserto. João o Batista, com roupas rudes e apelo radical, convoca a um arrependimento que remapeia o coração. O encontro no Jordão, nos relatos dos evangelhos, funciona como um ponto de virada. Há o rito, a água, a identificação com o que é humano e há, surpreendentemente, uma confirmação que vem do céu. Enquanto a multidão observa, o céu parece abrir-se, o Espírito desce como pomba e uma voz proclama filiação. Mateus 3, 16, 17. É uma cena que reúne elementos diversos, simbolismo judaico, expectativa messiânica e uma manifestação que, para testemunhas posteriores, confirma quem Jesus é. Mapas: Nazaré, Jordão, deserto. A travessia do deserto que se segue não é apenas geográfica, é um teste que revela contornos do caráter do que caminha. Os evangelhos contam de uma provação em que as tentações emergem nos mesmos lugares onde a fome e o poder podem transformar intenção em desvio. As respostas que vêm não são tiradas de um manual retórico, elas mostram prioridade, propósito e uma mordaça às expectativas de poder imediato. O deserto, com seu silêncio e dureza, funciona como um espaço que revela escolhas e confirma a vocação. Ao voltar a Galileia, Jesus já não é apenas aquele que guarda um segredo, é aquele cuja presença começa a convocar seguidores. Cafarnaum surge no mapa como ponto de apoio. À beira do mar de Tiberíades, entre pescadores, várias histórias se entrelaçam, chamadas para seguir, lares que se tornam bases de ensino, sinagogas que ouvem palavras que surpreendem. Quando Jesus chama pescadores, Pedro, André, Tiago, João, não é um recrutamento militar, mas um convite para abandonar o conhecido e entrar numa estrada que redefine trabalho e propósito. A autoridade que irrompe em suas palavras e ações é reconhecível porque põe os discípulos no papel de interlocutores e testemunhas. Eles acompanham e aprendem a ler o mundo segundo imagens simples: redes, sementes, vinhas, pães. Mapas: Cafarnaum, Galileia, sinagogas e aldeias à beira do lago. O ministério público toma forma no cotidiano emblemático da região. As sinagogas são locais de leitura e debate, as casas, locais de cura e acolhimento, as multidões, o termômetro de uma mensagem que toca os marginalizados. A figura de Jesus se desenha como alguém que percorre estradas e atinge vidas com autoridade que não é apenas retórica. Há sinais e atos que acompanham suas palavras. Curar um leproso, restaurar um paralítico, acalmar uma tempestade no lago, essas manifestações são apresentadas nos evangelhos como sinais que apontam além de si mesmos. Eles são indicadores da presença do reino. Não se tratava de um espetáculo vazio. Cada milagre carrega um propósito ético e teológico: inclusão, restauração, reversão. O Sermão do Monte chega como um dos mapas éticos mais profundos de sua vida. Ali, numa encosta voltada para a vista da Galileia, a coleção de ensinamentos subverte expectativas. As bem-aventuranças, o convite a amar inimigos, a lógica de dar sem esperar retorno, tudo aponta para um reino cuja economia é distinta da do mundo. O tom não é apenas moralizante, é poético e prático ao mesmo tempo. Fala às mãos que trabalham, aos que choram, aos pobres de espírito. O sermão coloca em choque as perspectivas de honra social,
poder e vingança, oferecendo em lugar uma ética de serviço e vulnerabilidade. Cada parábola que se segue é um traço do mapa que mostra como o reino se infiltra na vida cotidiana. Pequenos gestos, decisões anônimas, escolhas que alteram destinos. Enquanto ensino e cura se multiplicam, a inclusão se torna marca patente. Mulheres, pecadores, cobradores de impostos, marginalizados, todos se encontram nas histórias de Jesus como destinatários preferenciais da atenção transformadora. Isso não era uma simples estratégia pastoral. Era, como o texto sugere, um sinal da natureza do reino. Deus age entre os excluídos para restaurar a dignidade e reordenar a comunidade. Essa inversão de valores também coloca Jesus em rota de colisão com as estruturas religiosas estabelecidas. Mapas: Galileia, Cafarnaum, cidades e vilarejos, onde as sinagogas debatem e os fariseus observam. Os líderes religiosos, cuja autoridade está ancorada em tradição e interpretação, começam a perceber que a mensagem de Jesus questiona fundamentos de poder e controle. As disputas não são meras discussões teológicas, elas têm consequências sociais. Quem define pureza? Quem tem acesso à comunidade? Quais práticas garantem a presença divina? Jesus, pelas suas ações, desloca o centro de controle teológico para o coração compassivo e para a prática inclusiva. Um dos episódios que mais intensificam a tensão é a transfiguração. Em um monte, diante de 3 discípulos escolhidos, Pedro, Tiago e João, a face de Jesus muda, e ali aparecem figuras da tradição antiga, Moisés, Elias. A cena, narrada nos evangelhos sinóticos, funciona como uma prévia do que está por vir, uma confirmação de identidade que liga a missão de Jesus à história de Israel. A nuvem que os envolve e a voz que declara a filiação conferem autoridade e, ao mesmo tempo, anunciam a estrada rumo à cruz. O brilho é efêmero, mas o significado é duradouro. É um microclímax que remarca o mapa e prepara a narrativa para as decisões difíceis que se aproximam. Mapas: Galileia, Monte da Transfiguração, caminho para Jerusalém. A decisão de caminhar para Jerusalém, cidade que representa confronto e cumprimento, começa a se transformar em intenção pública. Jesus sabe que sua chegada à capital implicará riscos, que a exposição multiplicará acusações, e que as alternativas de poder que a multidão às vezes sugere não correspondem ao projeto de redenção que ele anunciou. Ainda assim, a marcha continua, entrada por entrada, ensinamento por ensinamento, sinal por sinal. O relato de Lázaro, o homem de Betânia, marca uma escalada notória na narrativa. A ressurreição de Lázaro, segundo João, não é apenas um milagre isolado. Representa o ponto em que as hostilidades se intensificam até a decisão de eliminar aquele que desafia a ordem. A ressurreição não é tratada como simples demonstração de poder, mas como proclamação do domínio sobre a morte, e é interpretada pelos líderes como ameaça política e religiosa. Esse episódio funciona como precipício, a curva que conduz diretamente à entrada em Jerusalém e à última semana. Mapas: Betânia, Jerusalém. A entrada triunfal, com o povo estendendo mantos e ramos, é lida de múltiplas maneiras. Para muitos, ela parecia a confirmação de uma esperança messiânica. Para as autoridades, era um gesto de instabilidade. Jesus entra no templo e, com um gesto que mistura ação simbólica e denúncia, purifica o espaço. Expulsa vendedores, questiona práticas comerciais que deformaram o sentido do culto. A purificação do templo não é apenas um ataque moral, é uma declaração política com implicações religiosas profundas. Ao transformar um espaço de encontro com Deus em mercado, o templo havia perdido algo essencial, e a ação de Jesus reafirma que o culto deve refletir justiça e reverência. Esse gesto acelera a trama contra ele. À medida que a última semana avança, eventos se condensam. A última ceia, onde Jesus compartilha pão e vinho em gesto de memória e antecipação, o Getsemane, onde a angústia humana se mostra crua, as prisões e julgamentos noturnos, repletos de contradições e procedimentos irregulares, e, finalmente, a crucifixão no Gólgota. A última ceia, celebrada com intimidade, é proposta por Jesus como um memorial, seu corpo e seu sangue dados por muitos, e ali está o significado sacramental que atravessa tradições cristãs, a comunhão que salva e reúne. As palavras que acompanham o pão e o cálice projetam um propósito redentor que vai além de qualquer interpretação meramente política. Getsemane é talvez uma das cenas mais humanas do mapa. Ao pé de oliveiras, diante da iminência do sofrimento, Jesus ora. Os evangelhos descrevem uma angústia visceral,
palavras que, quando utilizadas nas tradições médicas, levaram alguns estudiosos a sugerir fenômenos como hematidrose, sudorese sanguinolenta, em situações de extremo estresse. Porém, essa hipótese é tratada por estudiosos de modo cauteloso e não é consenso absoluto. O que é inegável nas narrativas sagradas é a profundidade do sofrimento, uma alma em conflito entre a vontade humana e a obediência ao propósito divino. As lágrimas e as súplicas não diminuem sua decisão. Ao contrário, revelam um homem que assume o custo da missão. O destaque teológico aqui é contundente. O sacrifício não é a expressão de um destino trágico sem sentido, mas o ápice de uma obra que visa a restauração. Os julgamentos que se sucedem, primeiro diante do Sinédrio, depois sob a autoridade romana com Pilatos, são marcados por pressa e contradição. Muitas vezes, os relatos evocam um processo improvisado, onde o medo, a política e a religiosidade se entrelaçam. Pilatos, figura central na cena romana, realiza o papel que o sistema imperial exige, manter a ordem. A decisão de crucificar alguém envolve não apenas pena jurídica, mas também cálculo político. A crucificação, forma de punição romana, era destinada a humilhar e exterminar, uma morte longa e dolorosa, que no pensamento da época servia para inibir rebeliões. Quando a cruz se ergue no Gólgota, o gesto é o ápice da rejeição, mas, nos relatos teológicos, a aparente derrota guarda dentro de si sentido de vitória. A cruz é descrita com sobriedade, não para encenar a violência, mas para expor o preço do amor que assume o sofrimento humano. A morte no sepulcro tampouco encerra a narrativa. No primeiro domingo após o sábado, as mulheres que acompanhavam Jesus encontram o sepulcro vazio. Maria Madalena, entre outras, testemunha a pedra removida, as palavras de um mensageiro e depois o encontro pessoal com alguém vivo. As aparições que seguem são múltiplas e variadas. Primeiro a mulheres, depois a 2 discípulos na estrada para Emaús, que têm o coração ardendo ao reconhecerem-no na partilha do pão, depois aos próprios discípulos, reunidos e atônitos. Paulo, em sua carta aos Coríntios, afirma que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas em uma única ocasião, 1 Coríntios 15:6. E esse testemunho antigo oferece um índice da ampla experiência coletiva que circunda a ressurreição. A ressurreição não é um rumor isolado. Ela torna-se, nos relatos, o ponto de virada que transforma medo em coragem, dispersão em comunidade. Mapas: Gólgota, sepulcro, Emaús, Galileia, aparição final. As aparições variam em forma e efeito, encontro pessoal, revelação em mesa partilhada, demonstração de carne e osso, pergunta a Tomé para que toque e creia. Cada episódio confere uma dimensão diferente à realidade do acontecimento. A aparição na Galileia, junto ao lago, onde o pão é partilhado e uma missão é reafirmada, retoma o início. Do lago ao lago, discípulos e mestre ressurgem com sentido renovado. É aí que a ordem de envio é dada. Ide, fazei discípulos de todas as nações. A grande comissão combina o mapa geográfico com o mandato missionário. O movimento que começou nas estradas da Galileia se converte em um impulso global. A ascensão encerra a trajetória terrena. Jesus visivelmente é elevado diante dos discípulos e a narrativa aponta que a missão continua com a promessa do Espírito. Pentecostes, pouco depois, não é apenas um evento extraordinário. É a conformação do movimento que começa no Jordão e chega ao mundo por meio de testemunhas que falam e agem. O Espírito envia, capacita e concatena uma comunidade que, embora falha, recebe a responsabilidade de espalhar uma história que já havia mudado a geografia do coração humano. Ao considerar os mapas e as pegadas, é necessário também olhar para as fontes e para a história. Muitos locais ligados à vida de Jesus são venerados e lembrados há séculos. A arqueologia e os estudos históricos aportam hipóteses e evidências que, algumas vezes, confirmam tradições e outras vezes deixam perguntas em aberto. Quando se fala do local exato da manjedoura, do campo dos pastores, da casa de Maria ou do lugar preciso do Getsêmani, devemos lembrar que a tradição e a memória religiosa se entrelaçam com descobertas arqueológicas, e nem sempre existe consenso absoluto. A prudência historiográfica recomenda termos como possivelmente, ou alguns estudiosos sugerem, quando nos referimos a detalhes não confirmados. Essa cautela não diminui a força espiritual dos relatos, apenas respeita os limites do que a investigação pode garantir.
Ao longo do mapa, um tema perene surge: a reversão das expectativas. O rei que vem na humildade, o poder que se manifestou no serviço, a vida que se oferece para a vida de muitos. Tudo isso reinterpreta o que significa poder e autoridade. Jesus apresentou um projeto que não requeria dominação, mas transformação através da compaixão. Essa lógica entrou em choque com estruturas que dependiam de controle e exclusão. A cruz aparece, então, não como falha de um plano, mas como o ápice de um projeto redentor. Um sacrifício que, para crentes, é a ação de amor que oferece reconciliação. A narrativa também exige atenção às dimensões humanas das figuras que acompanharam o itinerário. Pedro, por exemplo, é retratado como figura de impulsos contraditórios. Nega, mas depois afirma. Erra, mas é restaurado. João se revela como testemunha afetiva, próximo ao coração de Jesus. Judas, cujo nome se associa à traição, insere na história a complexidade das motivações humanas e das consequências do desesperançar. Maria Madalena aparece como testemunha precoce da ressurreição, assumindo o papel de primeira proclamadora numa cena em que o anúncio é confiado a mulheres. Detalhe significativo numa cultura que, à época, muitas vezes rebaixava o testemunho feminino. Esses personagens não são meros adereços. Cada um contribui para a malha humana que torna o acontecimento crível e palpável. Ao longo da vida de Jesus, os sinais que realizam sempre dialogam com o propósito maior, apontam para o reino e reclamam resposta. Curar não é apenas aliviar sintomas, é reintegrar pessoas à comunidade. Expulsar demônios, onde descrito, é uma maneira de afirmar que o mal não tem a última palavra sobre a vida humana. Multiplicar pães é, simultaneamente, um milagre de provisão e um gesto simbólico que lembra o pão da aliança. Ao tratar os milagres como sinais, os evangelhos os colocam dentro de uma narrativa que visa conversão de perspectivas, não admiração vazia. Eles convidam a ver em Jesus não apenas habilidade, mas identidade. A tensão entre as leituras que esperavam um libertador político e a realidade do projeto de Jesus perpassa muitos dos episódios cruciais. Multidões às vezes tentaram proclamá-lo rei segundo entendimentos imediatistas. Em outras ocasiões, o povo se mostra volúvel. Jesus, no entanto, não capitula a fórmulas de poder. Suas respostas reiteram que o reino opera segundo lógica diferente: serviço, perdão, entrega. Isso irrita líderes que medem segurança pelo controle e ameaça a ordem que prospera sobre exclusão. Quando pensamos no impacto histórico que se segue à ascensão, devemos observar que a disseminação do movimento não foi automática nem fácil. Os discípulos são pessoas de retaguardas humildes, sem estrutura imperial. Ainda assim, a experiência da ressurreição e a promessa do Espírito os impulsionam. Pentecostes converte a comunidade dispersa em testemunhas corajosas. A história subsequente, que inclui o crescimento da igreja, a elaboração de textos, a perseguição e a expansão geográfica, é marcada tanto por heroísmo quanto por contradições humanas. O mapa se desdobra numa rede global: Jerusalém, Antioquia, Roma e além. O que começou em estradas e aldeias ganharia o mundo através de pessoas comuns, movidas por uma convicção transformadora. Do ponto de vista apologético, os relatos evangélicos oferecem elementos que pesquisadores e historiadores ponderam: testemunhos múltiplos, referências internas e possibilidade de verificação através de contextos arqueológicos e culturais. Ainda assim, é preciso evitar afirmações dogmáticas sobre pontos que a investigação histórica ainda não consolida. A honestidade intelectual consiste em reconhecer limites e, quando apropriado, usar linguagem condicional. Isso não enfraquece a narrativa de fé, pelo contrário, demonstra que a fé se sustenta diante do questionamento e da pesquisa. Chegando ao fim deste mapa, volta-se inevitavelmente a perguntas existenciais. Quem foi Jesus e por que sua vida continua a mexer com corações e sociedades? A resposta não se reduz a um título ou a uma fórmula teológica. Ela se desenha na confluência de ação, palavra, morte e ressurreição. Ele é aquele cuja presença redefiniu possibilidades de perdão, cuja morte revelou a profundidade do amor divino e cuja ressurreição inaugurou esperança que resiste ao ceticismo. Para a comunidade de fé, isso significa receber chamado e missão, viver a lógica do reino que serve, que cura, que reconcilia. Por fim, a vida de Jesus como você nunca viu antes é precisamente esse mapa que convida à caminhada. Não é apenas um relato para estudo, é um convite para deslocar o próprio caminho. Cada ponto, do estábulo em Belém ao sepulcro vazio, do Jordão ao Monte da Transfiguração, da mesa compartilhada à estrada para Emaús, é um ícone que desafia a percepção comum do poder e convida à decisão. A missão que se segue é dupla, pessoal e coletiva. Pessoal, porque cada vida é chamada a responder de modo concreto à presença do Cristo ressuscitado.
Coletiva, porque a mensagem segue sendo enviada ao mundo por meio de comunidades que testemunham com palavras e atos. Se esta narrativa reconfigurou em você o modo de ver os passos de Jesus, pegue este impulso e deixe que a história transforme o seu trajeto. E se quiser continuar a entender como essa história percorreu o mundo depois da ascensão, assista ao vídeo Mapa dos Apóstolos. Lá veremos para onde essas pegadas foram levadas e como o Evangelho atravessou fronteiras, transformando vidas e culturas. Assim termina o mapa, não com um ponto final, mas com uma direção.